Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu sou a Sara, sou responsável pelo suporte técnico aqui da Concept Smart. E hoje vamos falar um pouquinho do consumo dos smartphones. Não tem como falar do consumo dos smartphones e não falar da fonte. Esse equipamento é um grande aliado no nosso dia a dia. Através dele, nós conseguimos identificar diversos tipos de problemas. Esse equipamento ele é muito confundido com o USB Charger. E é essa maquininha aqui, ó. Principalmente no suporte, normalmente quando eu peço para ligar o aparelho na fonte, vocês acabam se confundindo e achando que a fonte é esse equipamentinho aqui, quando na verdade não. Mas então o que ele faz? Esse equipamento ele também mede consumo, mas é o consumo de carga, tá? Não é o consumo geral do aparelho. Então, quando vocês colocarem o aparelho aqui, conectado, nessa telinha aqui, ele vai exibir o consumo de carga do aparelho. Então, quando for solicitado que o aparelho seja ligado na fonte, é essa fonte aqui, tá? Para a gente medir o consumo geral da placa. Pessoal, essa fonte é uma fonte mais simples, ela é ideal para quem está começando na operação. Conforme vocês forem evoluindo e começar a fazer reparo de placa, talvez seja necessário substituí-la. Primeiramente, como que a gente configura a fonte de bancada? Bom, primeiro nós vamos pressionar esse botãozinho aqui, Power, e como nós estamos trabalhando com smartphones, nós vamos configurar ela em 2 amperes. Basicamente, vai pegar esse botãozinho aqui e girar ele todo para a direita. No próximo botão, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos configurá-la para 15 volts. Então, temos que girá-la toda para a direita também. Aqui nesse display, será exibido os amperes. E aqui nesse outro display, será exibido a voltagem, tá? Como que a gente vai configurar essa voltagem? Nós devemos deixá-la em 4.2 volts, tá? Configurando dessa forma, nossa fonte já está preparada para ligar os aparelhos. Aqui, nos polos positivo e negativo, é onde nós vamos inserir o nosso cabo. O cabo indicado é o iBoot. Esse aqui é o cabo iBoot. Aqui no final de cada cabinho vão ter conectores. Esses conectores são compatíveis com diversas placas. E esse cabo auxilia muito na hora de fazer o teste na fonte. Então, é muito importante que vocês tenham. Dependendo da modalidade, esse cabo já vai no kit de vocês. Como que a gente vai usar esse cabo? Antes de energizá-lo, nós vamos verificar qual desses conectores que dá certo no conector da placa principal do nosso aparelho. Por isso que precisa ser sem energizar, para não correr o risco de passar energia para a placa e gerar um curto. Depois que você identificou qual deles que dá certo na placa, você vai energizá-los aqui. Vocês vão colocar negativo no negativo e positivo no positivo. A gente consegue ver pela cor aqui, tá? É importante que vocês não se prendam à especificação que está aqui na pontinha. A maioria dessas pontas vai ter um modelo especificado, mas elas podem servir para vários outros modelos também, além do que está especificado. Então, por isso é importante acertar. Com a nossa fonte configurada, com o nosso cabo energizado e conectado ao aparelho, nós vamos pressionar o botão Power do aparelho. Aqui no display será exibido o consumo do aparelho. Agora vamos falar um pouco mais sobre os consumos. Pessoal, existem consumos que são considerados normais e existe o consumo que vai estar indicando um possível problema, tá? Aqui eu fiz uma tabelinha. Essa tabelinha ela vai ficar disponível para vocês lá no diretório. O aparelho pode dar consumo pressionando o botão Power ou sem pressionar o botão Power. Vamos começar aqui sem pressionar o botão Power. Consumo de 0 a 0,019 é considerado normal, tá? Sem pressionar o botão Power, colocou lá. Se ele der um pico até 0,019 é ok. Agora, se o consumo passar de 0,020 a 0,300, é possível que tenha uma oxidação ou uma solda fria nessa placa. Então, é importante aí que vocês façam uma análise visual da placa e também buscar aí por solda fria, tá? Vamos para o próximo. Consumo de 0,300 a 2.000 é placa em curto, tá? A maior parte vai ser placa em curto. Dificilmente isso aqui vai errar. Esse consumo pode fazer a fonte apitar ou não, tá bom? Então é importante sempre visualizar, mesmo que a fonte não esteja apitando. O aparelho dá um pico de consumo e logo após 0. Provavelmente é o botão Power em curto ou com algum problema, tá? É bom testar um outro botão, com uma grande chance de resolver aí o problema. Agora vamos para após pressionar o botão Power. Após pressionar o botão Power, o consumo ele deve ficar variando constantemente, tá? É sinal de que o sistema está operando corretamente. Consumo variando constantemente e após um tempo zero. Isso daqui também é normal. É quando o aparelho entra em stand-by. Quando que ele entra em stand-by? Normalmente quando a gente bloqueia a tela. Pode demorar um pouquinho ali para ele zerar, né? Dependendo da quantidade de aplicativo que está rodando em segundo plano. Mas o ideal é que ele zere. Agora, se o consumo for maior ou igual a 0,039 com o aparelho em stand-by, é bem possível que tenha um curto ou alguma oxidação. Nesses casos aqui, tem grande chance da bateria estar sendo drenada, tá? Porque mesmo com o aparelho bloqueado, ele continua tendo um consumo alto. Isso pode ser devido ao curto. Então, aí é necessário verificar a placa ou pontos de oxidação. Aparelho dá um pico de consumo e zera quando o botão Power é solto. Solda fria ou curto no permite.
Mais um problema de placa aqui, pessoal. Então é muito importante, quando entra o aparelho na unidade de vocês, aparelho que não liga, aparelho que não carrega, aparelho drenando a bateria, liga na fonte antes de fazer qualquer coisa. Porque você pode acabar pedindo uma peça, chegar a peça, você gastar dinheiro e não ser a peça. Então, por isso que é importante a gente usar a fonte aí para estar fazendo esses testes, para evitar gastos desnecessários e também passar o diagnóstico errado para o cliente. Próximo aqui, consumo não altera. Chegou o aparelho, você fez a configuração da fonte certinha, conectou o cabo iBoot na placa principal, pressionou o power e não teve alteração nenhuma. Pessoal, precisa ter uma alteração por menor que seja, porque se não tiver essa alteração, tem grande chance de ser problema no botão power, tá? Então aí precisa trocar o botão power para estar fazendo esse teste. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é isso, tá? Qualquer dúvida vocês podem me chamar lá no suporte.